Todo-Poderoso, que estás nos céus. Viemos nesta manhã, ó Pai, aqui de joelhos dobrados, reconhecendo a nossa dependência de Ti, ó Pai. Reconhecemos que o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, de todo o universo. Por isso viemos aqui, ó Pai, te agradecer, te dando graças e rendendo louvor a Ti, somente. Viemos te agradecer pelas nossas vidas e em gratidão entregar ela nas Tuas mãos. Por isso cantamos e entoamos que somos felizes com Jesus, aquele que o Senhor entregou para morrer pelos nossos pecados. Viemos nesta hora, ó Pai, te pedir o auxílio do Teu Santo Espírito para que venha abrir os nossos corações e desde já trabalhar para que eles possam receber a Tua palavra. Que o Teu ministro venha falar a nós através de Ti e que não seja Ele que estejamos ouvindo, mas a Ti, ó Pai. Que a Tua palavra possa se tornar realidade em nossas vidas, porque sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso pedimos esse trabalho que seja feito em nossas vidas, que a Tua palavra possa encontrar um solo fértil e produzir frutos para a perfeição. Oramos e pedimos isso em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Nossa
sábado para todos. Bom sábado. Bom sábado. Bom sábado. Deus é fiel, né? E Deus é maravilhoso. Thanksgiving não poderia ter nada melhor do céu do que Jesus. O maior presente que o céu pode nos dar, Ele nos deu, que é Jesus. Mas nem todos aceitam a Jesus. Nem todos querem receber esse presente, Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Vocês querem receber Jesus? Sim. Querem? Sim. Tem certeza? Eu quero fazer essa pergunta antes de começar a mensagem. Tem certeza que querem receber Jesus? O dom do céu? Estão dispostos a receber Jesus? O presente do céu? Posso fazer mais uma pergunta? O que você faria para receber Jesus? O que você seria capaz de fazer para receber Jesus? Pense e responda só para você. O que você é capaz de fazer para receber a Jesus? O céu deu tudo que era de melhor, deu Jesus. E você, o que está disposto a dar para receber esse presente? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, vamos abrir a Tua Palavra e queremos receber Jesus em nosso coração. Que o Senhor faça morada em nosso coração. Transforme nosso ser para a mensagem que o Senhor tem preparado para todos que aqui chegaram. Oramos por cada um que aqui se encontra, desde quando o Senhor me deu a mensagem. E eis aqui o Teu povo, e a Ele será aberta a Tua palavra. Fala aos nossos corações dessa manhã, e que o Teu Santo Espírito possa estar no nosso meio, e que Teus anjos, Senhor, possa estar também cercando todo o arraial, para que nenhum anjo mau possa nos distrair, para que nós possamos estar na Tua presença, reverenciando o Senhor com nossa quietude. Que nós possamos entender que estamos na Tua presença e queremos receber Jesus através da pessoa do Espírito Santo, e que Ele fale aos nossos corações o que necessitamos, não o que queremos. Pai querido, fale a nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 32, versículo 21, é o tema principal da nossa mensagem dessa manhã. Muitas pessoas pensam que todos são filhos de Deus. Antes de começar a mensagem, o Carlinhos vai ter um pouco de trabalho para traduzir hoje, mas a Bíblia vai ajudar bastante. Muitos pensam que todos são filhos de Deus. Antes de começar a mensagem, eu queria deixar isso bem claro. Nem todos são filhos de Deus. Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Mas nem todos que não são filhos de Deus podem se tornar filhos de Deus. Alguém tem essa dúvida que nem todos são filhos de Deus? Pode manifestar? João capítulo 1, versículo 12. Podemos projetar? Fica mais fácil, porque esse texto que mostrar aqui, não vou pedir para utilizar. João 1, João capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou se o Cristiano conseguir para projetar. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de quê? Para ser filhos de Deus, tem que seguir essa condição. Para ser filho de Deus, tem que crer no seu Filho, Jesus Cristo. Dá para entender aí? Por isso eu fiz a pergunta se você quer realmente receber a Jesus.
Quer você receber a Jesus? Você recebendo a Jesus, você se torna o quê? Filho de Deus. Mas nem todos querem receber a Jesus. Compreende? Compreendeu? Entendemos esse ponto? Hoje nós vamos ter um sermão um pouquinho meio diferente, com perguntas, tá bom? E os que não recebem o Filho de Deus, o que eles são então? Apenas criaturas. Mas a quem o recebeu e a quem o recebe, Deus dá o poder de se tornar filhos de Deus. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Esse é o presente do céu, para mim e para você. Só que, quando a gente fala, eu quero receber a Jesus, às vezes a gente não tem a noção do que é receber a Jesus. Mas Deus tem. E Deus sabe as nossas dificuldades, os nossos dilemas. Deus sabe tudo o que fazer para você receber a Jesus. Basta apenas você confiar que Ele conhece todas as suas dificuldades e há um plano para salvar você deste mundo de pecado. Compreende isso? Entende isso? Antes de entrar na mensagem, eu queria que isso ficasse claro. Tudo que eu vou dizer é apenas para a sua salvação e nada mais. E para aqueles a quem você ama. Você tem alguém que ama? Pensa em você, no seu coração. Você ama alguém? Mas eu estou falando amor de verdade. Eu não estou falando amor de brincadeira, não. Vou fazer outra pergunta. Você sabe o que é amor? Sabe você o que é amor? Então leia o texto comigo aqui novamente. Qual é o texto que eu falei? Êxodo, capítulo 32, versículo 20. Todo mundo comigo? Versículo 21. O que diz aí na sua Bíblia, aí, em Êxodo 32, versículo 21? Na minha Bíblia diz assim: e Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que se o quê? Que sobre ele trouxesse o quê? Tamanho pecado. Você sabe que pergunta foi essa de Moisés? Essa foi a pergunta de Moisés para quem? Para quem? Para Arão. O que esse povo te fez de ruim, de mal? O que aconteceu na sua cabeça que você fez isso com quem? Com quem? Com o povo. Essa foi a pergunta dele aí. Mas até chegar nesse cenário, o que aconteceu? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo para chegar nesse cenário de Êxodo capítulo 32, versículo 21? Vamos recapitular o cenário. Simples. Deus havia tirado o povo da onde? Do Egito. Da casa da servidão. Tirou seus filhos da casa da servidão. Levou eles para onde? Para o deserto. Estava levando eles para onde? Para uma cidade que mana leite e mel. Que cidade é essa? Canaã. Deus estava levando quem para Canaã? Os seus filhos. E a travessia de Canaã, do Egito para Canaã, muitas coisas aconteceram. Na travessia, na caminhada, quando abrimos a nossa Bíblia, em Êxodo capítulo 20, nós vemos ali o quê? Os 10? Escrito? Não. Os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 não está escrito.
está falado. Porque em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos está falado? Porque em Êxodo capítulo 20 o mandamento está falado? Antes, nós não necessitávamos de escrever. Antes, o ser humano, quando saiu da mão de Deus, tinha um poder de memorização muito melhor do que seu Google. Muito melhor do que qualquer máquina que você possa imaginar criada pelo ser humano. Não necessitava de escrita. Mas é um processo para levar para Canaã. Então, Êxodo no capítulo 20, ele é falado porque representa o período antediluviano, onde os homens eram mais sábios do que nós no dia de hoje. Depois que o povo começa a perceber que está se aproximando de Deus, eles percebem que eles precisam de um mediador. Fala tu, Moisés, e não o Senhor. Quem pede um mediador? O pecador, o povo. E Deus entende, é assim mesmo. Porque o processo de tirarmos do Egito, ele é um plano que começou na hora em que o homem pecou. Na hora que o homem pecou, começou um processo de trazer de volta os seus filhos. Esse plano foi instituído antes de você pecar, antes da fundação do planeta Terra. Antes de tudo, já estava instituído esse plano. E quando o homem pecou, o relógio iniciou. E assim que o homem pecou, o plano para a salvação sua e de todos que você ama iniciou. E o diabo não quer que você compreenda esse plano. Porque se você compreender, e se você orar, ele apresentará para você, ele que eu falo, Jesus, através do Espírito Santo, o plano para a sua salvação e de todos que você ama. Por isso, então, começa o processo de restauração do homem. Não para entrar em Canaã terrestre, mas para entrar em Canaã celeste. Então, as coisas que começam a acontecer nessa jornada, nesse Egito figurado, em um contexto geral da história, ela é apenas uma figura de linguagem que muitos não conseguem ver. Deus começa a colocar Moisés como uma figura de linguagem para o faraó. Vamos ver isso? Êxodo capítulo 7. Versículo 1. Quem seria Moisés para Faraó? Êxodo capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a quem? Eis que te o quê? Te tenho posto por quem? Por quem? Para quem? Então Moisés, nessa figura, passa a ser quem para Faraó? Deus. Moisés passa a ser, nesse plano em miniatura da sua salvação, Deus. Para quem? Para Faraó. A palavra de Moisés ia ser a palavra de quem? Deus. E do seu irmão? Leia aí para mim. Arão, teu irmão, será o teu profeta. Arão será o quê? O profeta. Irmãos, muitas pessoas não aceitam profeta e nem gostam de profeta. Mas no plano da salvação, o profeta faz parte e ele é a peça-chave de comunicação entre o pecador em restauração e a Deus. Então, na miniatura do plano da salvação, Moisés entra como Deus. O seu irmão entra como profeta. E agora começa
a tiragem do povo da escravidão, da opressão de Satanás. Mas Satanás estava figurado na pessoa de quem? De quem? De Faraó. Deus trabalha com representatividade, com representação. Você também representa alguma coisa. Nós vamos ver. Nós não vamos passar por as pragas e a forma que Deus tirou o povo. Mas então agora nós voltamos ao cenário no qual o povo se encontrava exatamente no pé, da onde? Da montanha. E agora Deus, nesse processo, fala o quê? Sobe, Moisés, que eu vou dar a lei escrita. Por que a lei escrita agora? Porque você hoje não saberia memorizar o que aquelas pessoas no passado memorizavam. Porque a sua debilidade Deus sabia que iria chegar. E você precisaria hoje de uma muleta, de uma bengala. Algo para você se apoiar. Porque você hoje não é a perfeição que Deus criou. Mas Ele quer fazer de você perfeito como o primeiro Adão. Então, Moisés sobe. Ele sobe a montanha. Quando ele sobe a montanha, ele começa a receber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele gastou quantos dias para receber esses 10 mandamentos? Quantos dias? 40 dias. 40 dias. E quando terminou os 40 dias, que ele estava pegando as tábuas, os mandamentos de Deus, para o seu povo, depois que tinha ouvido a lei de Deus, sabe o que aconteceu com o povo? O que aconteceu com o povo? Ao findar dos 40 dias, eu não vou passar porque o relógio está lutando contra mim, em todos os minutos. Ao findar dos 40 dias, o que aconteceu com o povo? Se corrompeu. Isso significa que eles o quê? O que Deus tinha? Deus não falou? Começou a entender? Deus não falou? E o povo começou a esquecer. Por que está escrito então? Porque Deus sabia que você e eu iria esquecer. Tanto que veio escrito assim, ó, lembra-te do dia para santificar. Deus não precisava nem de falar, mas o povo esquece. Porque se virá de sinal entre mim e vós. E o povo esquece. O povo esquece de uma outra coisa também. O povo esquece de amar. O povo esquece de amar. Você sabe por que o povo esquece de amar? Vou fazer vocês voltarem lá em Êxodo 32, versículo 21. Vamos lá? Êxodo 32, versículo 21. Então, e Moisés perguntou a Arão, que te tem feito este povo que sobre ele trouxe tamanho pecado? Que fez esse povo para que você entrasse, sabe em quê? Em amnésia. Sabe o que é amnésia? É esquecer, mas esquecer de uma forma que você perde a cabeça. O mundo está em amnésia espiritual. O planeta Terra está em amnésia espiritual. Você talvez esteja em amnésia espiritual. Sabe por quê? Porque isso é obra do diabo. Ele quer colocar você em uma amnésia de uma forma que você não saiba quem é você. Quem é você? Você, quando disse que aceita João, capítulo 1, versículo 12, você que tomou a decisão, ou vai tomar, e tem a oportunidade, porque você respira, de se tornar filho de Deus,
Você é um filho de Deus. E isso que o diabo quer que você não tenha juízo do que você está fazendo. A pergunta de Moisés é: o que fez esse povo que você perdesse a cabeça e trouxesse para quem? Para esse povo, grande pecado. Quem ama de verdade? Arão ou Moisés? Neste contexto. Quem ama de verdade? Eu perguntei se você ama de verdade. Agora a pergunta é: quem ama de verdade? É Arão ou Moisés? Vamos ver aqui. O povo insistiu. O povo queria algo. O povo pediu: faze-nos deuses para que vá adiante de nós, porque esse Moisés, a qual nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, o povo quer, o povo pede, chama-se o amor de fazer o que o meu irmão pede. Eu estou satisfazendo a vontade do meu irmão. Ele está pedindo, ele quer, que mal tem? Mas eu sinto no meu coração que isso não está certo. Se Moisés estivesse aqui, ele não ia permitir de jeito nenhum. Mas eu tenho uma ideia. Sabe qual foi a ideia de Arão? Sabe qual foi a ideia de Arão? Que grande ideia de Arão. Gente, vamos ver a ideia de Arão? Então vamos voltar à página, no 32, verso 2. E Arão lhe disse: arranca o quê? Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas, e de vossos, e de vossas, e o que faz? E o que mais? Traz para mim. Olha, tem uma ideia, é fantástica, vai dar certo. Eu não quero pecar. É uma estratégia. Vou usar a vaidade desse povo. A vaidade do povo vai me deixar quieto. As mulheres são complicadas, ela não vai querer dar seu brinco, ela não vai querer dar sua pulseira, ela não vai querer dar seus colares. Isso é um enfeite, que eles nasceram, cresceram usando isso. Eles não vão dar. Tive uma ideia, vai estar resolvido. Ó, manda suas mulheres me dar todas as joias e traz a mim. Aí eu faço. Que amigo, né? Que rapaz, sujeito legal. Muito legal. Vou trabalhar com a situação. Mas ele não conhece o diabo. Ele não sabia com quem estava brincando. Elas prontamente arrancaram todas as suas joias e entregaram na mão dele. E ele, como um bom funcionário, um bom ourives, jogou lá e saiu. Essa foi a resposta que ele deu para o seu irmão. Olha, você sabe que o povo, eles têm a tendência de fazer mal mesmo. Então, eu falei com eles: dá joias. E eles deram as joias. Eu imagino a minha fala dizendo assim: eu nem esperava que eles iam fazer isso, mas não é que eles fizeram. Aí eu fiz. Meus amigos, o que ele fez foi tamanho pecado que eles fizeram, que ele estava como cego. Para me ganhar do tempo do relógio, que está contra mim também, eu vou contar mais a história do que nós lemos os textos, tá bom? Depois vocês podem ler todos os textos que estão aí em Êxodo capítulo 32. Você sabe o que ele fez? Depois que ele fez o bezerro de ouro, ele simplesmente se empolgou com a situação e fez um altar e declarou que no outro dia ia ser festa. Festa. Amanhã é festa. E todo o povo se alegrou. Oba, oba. É isso que o povo quer. Não é isso que hoje todo mundo que não é filho de Deus, que estão aí fora no mundo, está no oba, oba. Festa hoje. Festa onde? Na sua casa, na casa de fulano, na casa de Bertano. Festa, festa, festa. Festa é obra do diabo para te iludir. Meus irmãos, presta atenção. Festa está no texto, exatamente diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há.
Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de quem? Não está com você. Quer receber Jesus de verdade? Abre os olhos e sai da amnésia espiritual. Muitas obras satânicas para você não ir para o céu está posta desde quando o homem entrou em pecado. E se nós não entendermos o plano da salvação, nós nos perderemos e aqueles que amamos. Mas se entendermos o que o diabo vem fazendo para que nós não nos salvamos, ele não tem como de fazer nada contra você, nem contra aqueles que você dedicar a sua vida para salvar. Quem é um bonzinho na história? Quem ama? É aquele que é um estraga prazer? Ou aquele que faz o que o amigo quer desse jeito? Eu sou o bom da vizinhança. Quem é que ama de verdade? Hã? Quem ama de verdade aqui? É Arão ou é Moisés? Porque Moisés, sabe o que Moisés fez? Quando ele desceu e viu aquele carnaval, porque as pessoas estavam nuas. Leia o texto, eu quero ganhar o tempo contra o relógio. Porque ele está contra mim hoje. Era um carnaval, as pessoas nuas, sem despida, com pouca roupa, diz aí o texto. Então ele, como homem de Deus, sabe o que aconteceu com ele? Se indignou. Foi lá para a porta, foi lá para a entrada principal. E disse assim: quem é do Senhor, passa para o meu lado. Quem é do Senhor, passa do meu lado. E os levitas se levantaram e se passaram do lado de Moisés. Se posicionaram. E ele disse: agora arranca as suas espadas e passa pelo meio do arraial e mata todos. E mata todos que não quiseram vir para o meu lado. Então matou todos. De cabeça eu esqueci, só acho o número que morreram nesse dia para mim, por favor. Só 3.000. Só 3.000 ali naquela situação decidiu o quê? A não passar. E o que aconteceu? E o que aconteceu? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem o que aconteceu. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa que aconteceu. Só um segundinho. Primeiro Timóteo capítulo 5, versículo 6. O que diz aí para mim? Pode achar para mim? Mas o que vive em quê? Mas o que vive em quê? Embora o quê? Viva. Ele está o quê? Aqueles que vivem em prazeres. Ele estava vivendo em quê? Prazeres. Embora ele esteja andando, embora ele esteja respirando, embora ele esteja fazendo as coisas, ele já está condenado. Ali foi a figura de linguagem, de juízo de Deus, o que vai acontecer no resultado final. Mas antes de chegar a essa situação, o homem de Deus se pôs na porta e disse: aqueles que quiserem se salvar, passe para o meu. E o que não quis passar para o lado deles, o que aconteceu? Passou o fio da espada. Não foi a mesma coisa que aconteceu com os antediluvianos? Deus abriu uma porta de uma arca e disse: salva-se. E eles não acreditaram o que iria acontecer e o que aconteceu. Eles não acreditaram. Isto é uma figura que aconteceu real, porque ali eles estavam chegando na presença do Altíssimo. Eles estavam sendo restaurados para estar na presença de Deus.
Vamos ver o que é amar? Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. Vamos ver o que é verdadeiro amor? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Aí, nesse cenário de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, nós estamos aí na porta da entrada de Canaã. E é uma recapitulação do que havia acontecido. Mas alguém não ia entrar em Canaã. Quem é que não ia entrar em Canaã? Quem? Por quê? Porque ele tinha pecado. E ele sabia que não ia entrar. Mas mesmo porque ele pecou, ele mudou o seu comportamento? Não. Ele continuou ainda marchando com o povo para Canaã. E ele, porque ele conhece seu Deus. Irmãos, preste bastante atenção nisso daqui. Quanto tempo que ele passou lá em cima? Quanto tempo? 40. Quanto tempo? 40 dias. Sem beber água, sem comer, sem nada. E Deus queria matar todo o povo. Ele disse assim, ó, deixa Moisés, sai da frente. Sai da frente que eu vou matar todo mundo. Quantos que ele ia matar? Todos. E quem estava na frente? Agora eu pergunto, qual o tamanho de Moisés para ficar na frente de Deus? Qual é o tamanho de Moisés para se parar na frente de Deus e impedir uma nação de morrer? Sabe qual é o tamanho de Moisés? É o tamanho de uma oração de um justo. O que impedia Deus de matar toda aquela nação era a oração desse homem. Sabe o que ele fez? Deus tinha se zangado com o principal. Quem era o principal que proporcionou aquela situação? Quem foi? Arão. Ele sabia que o seu irmão iria morrer perdido. Ele sabia que o seu irmão iria morrer perdido. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você passou 40 dias sem comer e sem beber. Agora você sabe o que ele fez para que o Arão não morresse? Lê o verso 18. Lê o verso 18. Ele conta a história e tinha acabado de descer. E diz assim, prostrei-me perante o Senhor como o quê? Como o quê? Antes. Gente, ele tinha passado 40 dias sem comer e sem beber. E ele, para quê? Para que a nação não morresse e seu irmão não morresse, ele volta em um jejum de 40 dias e 40 noites. O que esse homem fez? Ele deu a sua vida, porque 80 dias sem comer e sem beber é o quê? É dar a sua vida. É dar a sua vida. É um simbolismo de Cristo. Exatamente isso que ele fez. Ele fez exatamente o que Cristo fez. Ele deu a sua vida para que aquelas pessoas não morressem. Então, se ele deu a sua vida daquela forma para que aquelas pessoas não morressem, quando ele fez o convite, vem, aquelas pessoas que não foram, não têm ideia do sacrifício feito por aquele homem para aquelas pessoas. Talvez nós entramos numa amnésia do diabo, que nós não sabemos, imaginamos o sacrifício de Cristo na cruz. Você não imagina o que é o preço do sangue de um filho, até que você perca. Quer você perder seu filho? Quer perder seu marido? Quer perder sua esposa? Quer perder? Não acredite no plano da salvação. Não tome a decisão do lado de Cristo. Você e sua casa se perderá. Toda a sua casa se perderá. Mas se você confiar que há um plano para a salvação, você e sua casa se salvará. Está tudo escrito aqui. Tudo pronto para você. Basta você se posicionar. O que aquelas pessoas precisavam? Se posicionar.
Eu só tenho que sair do erro que eu fiz e vir para cá. É uma chance. E eles morreram por quê? Quiseram ficar nos seus pecados. Eu quero festa. Eu quero oba-oba. Eu quero isso. Então fique com seus pecados. Fique com seu Deus. Fique com sua festa. Não precisa. Fique. Que eu fico com meu Deus. Até quando vocês cochearão entre dois senhores? Se Deus é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Escolhe você hoje a quem servir. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. É exatamente isso, bem da salvação. Deus precisa de homens que não se comprem nem se vendam, mas que esteja disposto de chamar o pecado pelo nome, para a salvação sua e de sua casa. Se nós não entendermos que se coligarmos com o pecado estamos condenados, seremos exterminados. E agora olhamos assim e pensamos, não consigo, não é possível, não consigo. Irmãos, aquilo que você não consegue, Deus consegue para você. Amém. Filipenses 4,13, tudo posso naquele. Por isso que o diabo quer que você peque. Irmãos, eu preciso de 20 minutos, vocês me dão? Sim. Vai. Vocês me dão 20 minutos? Eu preciso de mais 20 minutos. Porque o diabo quer que você peque. Porque se ele manter você pecando, você está na mão dele. Mas se você entender o plano da salvação, você está salvo. Entende isso facilmente assim? Então é por isso que ele quer que você pegue. Agora muitas pessoas não entendem por que o diabo quer que você peque. É isso que eu quero perguntar para vocês. Sabe você explicar a alguém por que o diabo tem tanto interesse em você pecar? Quer saber? Se eu passar de 20 minutos, aqueles que não querem ficar, por favor, e os que quiserem, eu quero acabar. Mas eu preciso hoje pedir a vocês que eu explique isso a vocês. E quem não puder, tiver algum compromisso, sinta-se à vontade. Pode ir. Mas eu quero explicar a vocês hoje. Hoje é o meu primeiro sermão dessa igreja como igreja, sabia disso? Então eu não posso deixar o meu primeiro sermão sem desvendar vocês qual é a sua responsabilidade como indivíduo e como igreja. Irmãos, há um plano de salvação para você. Pai querido, abra minha mente e meu coração para os que estão aqui, Senhor, possam entender a Tua palavra. Para que eles verdadeiramente entendam o grande conflito que há no céu. E que há aqui em nosso meio. Que nós não somos apenas um espectador, vendo as coisas acontecer, mas que estamos nesse reality show, nessa realidade da vida, e que vemos pessoas que amamos morrer ao nosso lado e não sabemos o que fazer. Mas o Senhor já sabia antes disso acontecer. Por isso, Senhor, que o Senhor permita que nós não nos distraímos, que nossa mente esteja ligada no trono da graça e que nós possamos entender a salvação do Senhor. Ajude-me, Senhor, porque sou pecador. Não sou eu que deveria estar aqui, Senhor. Seria outro, ó Pai. Mas ajude-me. Salva-nos. Em nome de Jesus. Amém. Pode colocar a gravura do santuário para mim, por favor? A salvação de Deus tem um caminho. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final é a morte. Ali nós vemos o Egito. Ali nós vemos um homem andando. Ali nós vemos
o tabernáculo ou o templo. Quando nós vamos a Deus, nós temos que morrer para o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender nada. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. E às vezes nós, como cristãos, não sabemos como nos portar como cristão e ter que buscar pessoas para a salvação. Ficamos perdidos porque o diabo criou centenas de igrejas, centenas de denominações, centenas de religiões, centenas de coisas para deixar o povo de Deus, se possível, confundido. Se possível, confundido. Mas Deus deixou na sua palavra provas, evidências, condições para que você não se engane. Tão somente se você confiar. Tão somente se você confiar. Primeiro, morra para o mundo. E logo que você morrer para o mundo, você vai entrar no santuário de Deus. E você tem que entender que o plano da salvação está descrito em todas as atividades do santuário, de A a Z. Se você não entende o santuário, se você não passar o resto da sua vida estudando o santuário, cada posição, cada detalhe, você não estará preparado. Muitos pensam que estão preparados para a volta de Cristo. Pensa que Deus vai agir como uma vara de condão e transformar você e você ir para o céu. Você, meu querido, pensa que vai ser assim, mas não é assim. Não funciona assim. Por todo o tempo que eu vejo a Bíblia, eu nunca vi isso. Isso é amnésia espiritual de tudo que você aprendeu. Tudo que você aprendeu. Sabe como é que funciona? Primeiro morra para o mundo. Depois, lute com seus pecados. Toma a tua cruz e segue a Cristo em uma vida santa e perfeita. Entra agora no templo de Deus. Entra agora no santuário de Deus. Entra na casa de Deus. Primeiro que você pensa que está pronto, você sabe o que é a casa de Deus? Sabe aonde é a casa de Deus? Sabe qual é a casa de Deus? Não sabe? Vamos aprender. A casa de Deus é você. E quando no templo que você entra, que reúne os filhos de Deus, e tem pessoas adoradores que têm necessidade de ter um encontro com Deus, você entra na casa de Deus falando alto, usando o telefone, falando muitas coisas, conversando sobre o trabalho da semana, não recebe o santo sábado de Deus. Você esquece que pessoas vieram a adorar a Deus e não tem respeito na casa de Deus. Acha que a casa de Deus é festa. A casa de Deus é festa para os seus filhos. E Ele é o maestro e o orquestrante. Nós não viemos aqui para nos sentir bem, e sim para adorar o nosso Deus. Se viemos adorar o nosso Deus, Ele coordenará o banquete que Ele quer apresentar para você. Ele quer levar você para o céu, para ter um banquete visível. Mas ainda não é possível, porque nós não estamos preparados e pensamos que estamos. Pensamos que estamos preparados. Só pensamos. Quando entramos na casa de Deus, esquecemos que tem pessoas que querem orar. Esquecemos que tem pessoas que têm tantos problemas na vida que não sabem o que fazer. E temos desrespeito com aquelas pessoas. E esquece que diz assim a palavra de Deus: cale-se toda a terra. Não é só aqui. Porque o Senhor está no seu santo templo. Esquecemos disso. Isso é amnésia espiritual. Lembra de Êxodo 32, versículo 21? Quem te fez esse povo? Que você ficou nisso. Você não lembra de todos os milagres que Deus fez? Você não lembra de todo o poder de Deus? Arão, você foi o profeta para tirar o povo. Você foi a boca que falava com ele. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs, nós nos esquecemos quem somos. Somos verdadeiramente filhos de Deus. Sabe o que é verdadeiramente? Isso é pela fé.
Quer agradar a Deus? É pela fé. Aceite que você é filho de Deus e se comporte como um filho de Deus. Porque se entendermos isso, nós não teremos problemas em vestuário, em música, em nada. Porque sabe por que as pessoas se comportam assim? Porque nunca leu em Êxodo que Deus pediu nem para colocar um degrau para não ver a nudez do sacerdote que usava a veste dele aqui, ó. Não era para pôr um degrau desse. E as pessoas vêm adorar a Deus no seu centro do templo, de que forma? E os irmãos ficam assim, o que a gente fala, o que não fala? Eu digo, não fale nada, ame e ore. Porque o diabo quer colocar nas suas palavras um amor fingido. Mas se Deus colocar no seu coração um verdadeiro amor, de dar a sua vida por cada um que você quer salvar, você vai para o céu com Ele. Por que as pessoas não se convertem? É porque os amores hoje são fingidos. Sabe o que é amor fingido? É o de Arão aqui representado. Aquele que era um homem de Deus. Aquele que falou por Deus. Perdeu a cabeça. Você pensa que é muito inteligente, que é adventista do sétimo dia por muito tempo, que devolve o dízimo, que faz isso, que faz aquilo outro. Você não entendeu nada. Todos têm uma dificuldade. E Deus mandou o seu filho para resolver esse problema. O caminho da salvação só tem um. Está no seu santuário. Vamos conferir? Esse precisa de ler. Salmo 77, versículo 13. Por favor, me ajuda com o tempo, porque meu tempo já está acabando. Salmo 77. Salmo 77, versículo 13. Conseguimos? Quem pode ler para a gente? O teu caminho, ó Deus, é de santidade, mas o Deus é tão grande como o nosso Deus. Outra linguagem? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho, ó Deus, está onde? O caminho do Senhor está onde? Santuário. Então você precisa de entender o santuário. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você procura, pode procurar, e me acha, uma igreja que entende do santuário. Só a igreja adventista tem a mensagem do santuário. Só a igreja adventista recebeu isso. Só a igreja adventista do sétimo dia tem a mensagem do santuário. Só a igreja adventista em 1844 que tem a mensagem do santuário. Sabe por quê? Porque foi um movimento religioso acontecido profeticamente até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. A purificação do santuário. Qual santuário? Qual santuário? O santuário celeste. Até a falha era profética, porque a vergonha que eles iriam passar era profética, assim como os discípulos passou aquela vergonha, era profeticamente a vergonha que eles iam passar. Mas Deus tem um propósito. Deus, quando humilha, é para testar e separar o joio do trigo. Deus, quando faz isso, Ele está testando para quem verdadeiramente ama, e não é como Arão, só de conversa. Quem dá a sua vida. Quando Deus quer salvar, mas Ele quer salvar os verdadeiros, os sinceros. Se Ele olhar para um exército de milhares de pessoas, Ele diz, tem muito aí, Gideão. Tem muito, porque tudo é falso. Irmãos, o caminho do Senhor está no santuário. Vem do santuário. Está no santuário. Por que Jesus veio à terra e morreu aqui na terra? Sabe por quê? Porque a terra faz parte do quê? Mas qual santuário? Do santuário celeste. A terra nada mais é do que um pátio. Aonde está o altar de sacrifício? Aonde está o altar de sacrifício? No pátio. Cristo morreu aonde? Na terra, que é o pátio. Aonde está a pia? Aonde? Por que Jesus batizou? Aqui. Porque a pia está no? Aonde que é a pia do céu, do santuário celestial? Chama-se Rio Jordão. Rio Jordão. O planeta Terra está onde? O planeta Terra, ele vaga onde? No espaço. Acorda para a vida. Sai do reality show
que a televisão está pondo todo dia para chamar a tua atenção? Nós fazemos parte do plano da salvação, apesar que os nossos olhos não veem, mas a gente percebe que todo o planeta Terra e sente que alguma coisa vai acontecer na parte econômica, na parte social, em todos os lugares, sabe? Se você ler as notícias jornais, a Harvard fez uma matéria que acha que em 2020 os Estados Unidos entra em colapso financeiro. E sabe o que significa? Queda. Essa é a superpotência. Se os Estados Unidos cai, sabe o que acontece? O planeta praticamente entra em colapso. E é exatamente isso, um plano da salvação também. Queridos, o círculo já está fechando. E nós não podemos entender o plano da salvação acontecendo em nossa vida. E pessoas morrem a cada dia e não sabem, e perecem, e esquece que Deus diz que se você não avisar, e esse povo perecer, ele se perderá, mas eu requererei o sangue das tuas mãos. Então nós perdemos tempo assistindo televisão, vendo filme, fazendo coisas, está nos educando. E ele diz, filho, se você aceitar o plano da forma que eu o educo, se você aceitar o plano do céu, se você verdadeiramente me aceitar, você vai fazer o que eu fiz. Eu dei a vida por eles. Quando tu convertesses, Pedro, fortalece os teus irmãos. Quando você se converter, você vai ter amor às almas e não vai criticar as almas. Você vai entender o plano da salvação. Você vai entender e vai ser salvo. Se você tão somente entender. Ali depois, quando passou o tempo que Jesus cumpriu de estar na terra, o que aconteceu? Ele foi para onde? Ele foi para onde? Para um santuário verdadeiro. Esse santuário é uma sombra. Sabe o que é sombra? Quem sabe o que é sombra? Muitos não sabem o que é sombra. Vou explicar o que é sombra. Isso aqui é o quê? Luz, não é? Isso aqui é o quê? Sombra. Reflexo semático, correto? Minha mão é sombra ou é verdade? A minha mão é real. Jesus está onde? No céu. É assim que eu entendo. Então é assim que eu tenho que explicar, tá? Jesus está no céu. Nós podemos vê-lo? Mas ele disse que o santuário da terra era sombra do santuário do celestial. Se nós sabemos aonde Jesus está, nós podemos saber o que está acontecendo, não é isso? Aonde está minha mão? Tá, lá é o final, tá bom? É aqui é o início. Olha só. Vamos fazer o contrário? Daqui para lá? O carro do santuário? Já passamos daqui, ok? Passamos? Não passamos daqui? Jesus foi para onde? Para o céu. E ele entrou aonde no céu? No lugar santo. Em 1844 ele fez outra coisinha. Ele entrou aonde? Santíssimo. Como que eu sei que está no Santíssimo? Pela sombra. Você está vendo lá no céu? Mas você está vendo o quê? A sombra. Se você estuda o santuário, você vê a sombra do que está acontecendo aonde? No céu. E é exatamente essa mensagem que o diabo não quer que as pessoas recebam. Ele precisa que você fique muito ocupado para não dar essa mensagem. Para você não estudar. Para você não entender. Para você não saber. Para você ficar confuso. Para você perder tempo com muitas outras coisas que não deveria perder tempo. Para você não entender que ele fez toda a provisão para você se salvar. Mas no processo que você está se salvando, você está sendo testado. Se você ler a história com mais calma, você vai perceber que quem estava sendo testado naquela fornalha, sabe quem era daquela pressão toda? Não era apenas Arão. No final da história você vai perceber que quem estava sendo testado era Moisés. Por que sua vida parece um tsunami? Porque você está sendo testado. Porque você vive apenas 70, 80, vendo vigor. Já sabemos que o nosso máximo, depois do dilúvio, é 120. Por mais que nós prestamos um culto racional, devemos cuidar do nosso corpo como um sacrifício vivo, é porque já estamos salvos, estamos sendo preparados para entrar aonde? No céu. O plano de dieta
é um braço para as pessoas quererem ser salvos, mas não para o que faz. Preste atenção. Se você chega para uma pessoa e vai apresentar um plano de telefone para ela, vou vender telefone para vocês agora, tá bom? Eu vou vender o plano que você tem, eu vou oferecer um plano pior do que o seu. Você vai trocar? Não. Por que não? Você sabe o melhor. Porque você tem um menor. Então vamos fazer o seguinte. Eu achei outro plano para você. Eu vou fazer um plano para você que é igual ao que você tem. Tudo que você tem eu vou te dar igual. Serve? Serve? Você troca? Igualzinho. O que ele tem eu te dou. Serve? Não. Então como é que a gente quer que a outra igreja, que as outras igrejas largue a sua casa, o seu costume, a sua forma e vem para a nossa, se é igual? As músicas é igual, a forma de conversar é igual, a forma de divertir é igual, que tudo é igual. Como que você quer? Se você não apresentar algo melhor. Sabe por quê? Porque nós estamos com amnésia espiritual, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Eu quero ir para o céu. E Deus fez um plano para me levar, eu e minha família. E eu orei por cada um que aqui hoje se encontra. Não foi um dia, não. Quando eu sabia que estava na escala para esse dia, 6 vezes me tiraram esse sermão. Mas Deus estava preparado para hoje. E não importa o tempo que eles me derem hoje, eu quero terminar, por favor. E está liberado todos que quiserem ir embora. Mas, por favor, deixa eu terminar. Eu pedi isso a Cecília, Jennifer, Stephanie e John. Se o resto quiser ir, eu amo vocês. Eu preciso mais do tempo ainda. Tá bom? Tá todo mundo liberado. Quem quiser ir, pode ir. Porque nós vamos passar para a parte final. Deus meu, salve-nos, Senhor, para o teu reino. E ajude-nos, Senhor, a amar incondicionalmente. Senhor, não importa onde estamos, mas não entramos em Canaã. Pensamos que estamos fazendo as coisas certas, Senhor. Mas salva essa igreja. Salva cada um que aqui se encontra e que querem tomar decisão do teu lado. Para que eles possam sentir a tua presença. Para que eles possam entender que não é brincadeira ser cristão. Que as pessoas que nós amamos precisam de ver um amor verdadeiro e não falso. Por isso, Senhor, fala agora na parte final do sermão mais uma vez, Senhor. Eu te imploro. Irmãos, lembra-se do dia de? Lembra-se do dia de? Sábado. Para quê? Santificar. O que é o sábado? Sábado não é um sinal? Sábado não é um sinal? Sábado é um sinal ou não é um sinal? Sim. É um sinal. Que dia é o sábado? 7º dia. 7º dia. Êxodo 20 fala o quê? Vamos abrir Êxodo 20, porque às vezes a gente esquece, né? Vamos ler. Êxodo 20. Pode projetar para a gente? Todos acharam? Lembra-se do dia de sábado para o quê? Pode passar? O que mais? E fará o quê? Trabalhará 6 dias e nele fará toda o quê? Toda o quê? Que quantidade de trabalho que você deve fazer até o dia de sábado? Qual? Que quantidade? Beleza. Interessante. O homem foi feito o quê? O homem foi feito o quê? A imagem de quem? De Deus. Ok? Então vamos ver o que acontece então nesse ponto aqui. Só um segundo, por favor.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas vós é quem? Eu e você. Vós é eu e você. Amados. Não o quê? Fala a palavra para mim. Se esqueça. Fique com amnésia. Fica com amnésia, não. Não seja enganado, não. Vocês prestem atenção. Olhe o seu tamanho e olhe o tamanho de Deus. Olhe a sua semana e olhe a semana de Deus. Olhe a sua semana. A sua semana passa tranquilo, demorada, demora a chegar, ou ela é assim? Hã? Rapidinho, não é isso? Então vamos lá. Uma coisa, não ignore uma coisa, que um dia para o Senhor é como? Quanto tempo? 1000 anos. Quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Lembra da representação? Lembra da representação? Uma semana, você quer saber como que é Deus? Como a semana de Deus é de quantos dias? 7.000 anos. 7.000 anos é uma semana de Deus. E Ele nos dá a ordem. E uma ordem que Deus dá para a gente, não pensa que Ele também não cumpre ela. Uma semana para nós, Ele nos manda fazer quanto do nosso trabalho? E Ele, você acha que Ele faz quanto do trabalho dele? Quanto você acha que Deus faz o trabalho dele? Se Ele mesmo diz que é para fazer todo, Ele também faz. E Ele vai cumprir o seu trabalho em uma semana. Ele vai cumprir o seu plano de resgate, seu e meu, e de todos que você aprender a amar, e amar de verdade, para levar para o céu, em uma semana. Um dia para Deus, 1000 anos. Uma semana de Deus, 7.000 anos. Quando o homem pecou, o clock começou o quê? Começou o trabalho, meu amigo. Tic-tac, 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 tic-tac. Nós não sabemos o dia e a hora, ninguém pode marcar. Somente o dia e a hora. Mas se olharmos pela sombra, sabemos o posicionamento. E crê nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que acontece? Quando em 1844 Deus começou a resgatar o seu povo do Egito, e as pessoas pensam que não é um peneiramento, e não crer no único profeta verdadeiro, no qual um ex-satanista, preparado desde o ventre da sua mãe, deu um testemunho, igual alguns pastores estão falando, que ele foi preparado para ser um escritor, para contrafazer todas as obras de uma única profetisa. Isso não vem da boca de um adventista. Hoje ele se converteu ao adventismo porque nenhum adventista foi lá dar estudo bíblico para ele. Ele clamou por uma libertação da escravidão pessoal, da parte espiritual de Lúcifer, e recebeu libertação. Isso está na internet para qualquer um ver. Ele disse e dá testemunho que há apenas 2 profetas grandes no mundo, tanto do mundo do mal e quanto do mundo do bem. Mas quando ele estava trabalhando para Satanás, Ellen White era a profeta no qual ele teria que combater. E o resto, tudo é resto que está na mão do diabo. Então as pessoas agora levantam e dizem, não era bem assim, não era bem assim, não era bem assim. Meus queridos, se você não entende e não sabe, estude antes de falar. Se você não compreende, é uma jogada do diabo para você não entender um verdadeiro profeta e o quanto ele ama. Por isso que eu digo aqui que nenhum é adventista sem antes ler os 9 volumes dos testemunhos para a igreja. Se você nunca leu, leia e você vai ver o sacrifício, a vida dedicada,
tudo que se passou e cada uma coisa simbólica. E você pensa que você lê um pedaço e interpreta que era do tempo dela. E você não compreende as coisas de Deus. Fazem como os textos de Paulo. Interpretam para a sua própria perdição. E você então não crê nos seus profetas. Então você não prospera. Não prospera em conhecimento, não prospera em entendimento, não prospera em saber todos os planos da salvação, não sabe de nada, é um cego e quer guiar outra pessoa, você vai cair no buraco. Você e todos. Você simplesmente não crê, não precisa de crer. Não quer crer, não precisa. Mas não peça outro. Quer ficar dessa forma? Pode ficar. Irmãos, aqui só tem pecador. E se nós não entendermos que a igreja é uma escola para ensinar como comer, como andar, como comportar, como se vestir, como fazer isso, e a gente pensa, eu sou pecador, se eu faço isso em casa, eu posso fazer lá mesmo. Não. Não, porque pessoas vêm aqui é para aprender um com o outro. Fortaleça teu irmão. Então, se eu posso trazer aqui coisas que vai prejudicar a saúde, filhos, outros estão querendo saúde, não para ser salvo, porque a salvação é de graça de Cristo. E porque você está indo para a Canaã celestial, você vai se apresentar perante a Deus. E Deus sabe que você ainda não está preparado. E como que Ele sabe que você não está preparado? Sabe o que acontece? Ele está te preparando, coloca você na fornalha da vida. E cada um irmão que entra na sua vida, ele pode falar contra você, ele pode mentir contra você, você mente contra ele. Vocês estão pecando entre um e outro. Mas saiba uma coisa, é um teste. Leia comigo, Deuteronômio capítulo 8, por favor. E perdoe meu tom de voz. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante quanto tempo? 40 anos. Estes 40 anos. No deserto. A fim de quê? A fim de quê? Ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado. Mas quer receber Jesus Cristo? Ele precisa de se humilhar. Para te provar. Se você não quer, pode ir embora. Não precisa passar por humilhação. A fim de te humilhar. E de que mais? E de te provar. Para saber o que estava no teu. Para saber o que vai no teu. Como você reage. Se guardas os ou não os seus mandamentos. Então, quando uma criança te irrita na sua casa, é teste. Quando uma esposa faz birra, é teste. E essas briguinhas em casas, esses disse-me-disse, esse monte de divórcio, de problemas que o mundo passa, eles estão sendo testados e não sabem. Então, às vezes, as coisas se esquentam e eles começam a se morderem. Irmãos, não se mordam. O texto está aí, não vou colocar esse texto. Mas a gente fica se mordendo e pensa que é... Irmão, nós somos colocados para ajudar um ao outro. E se nós não entendermos que cada um é uma preciosidade para Deus, e essa pessoa pode te salvar se você entender isso. Quem intercedia para que Arão não morresse foi quem? O irmão dele. E você, se você se salvar intercedendo por ele, e ele aceitar, mesmo que ele morra sem compreender, mas ele aceita... Isso é uma corrida de bastão. Sabe por que é corrida de bastão? É porque Deus precisa ter preparado nessa guerra do grande conflito, um povo. Sinfonias, capítulo 3, versículo 12. Por favor, Carlos, me ajuda que senão o pessoal vai querer todos embora. Sinfonias, capítulo 3, versículo 12. O que diz aí? Vamos lá? Pode ajudar, Carlos? Alguém pode ler para a gente? Mas deixei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor.
Que povo que é o povo do Senhor? É um povo humilde e é um povo pobre. O humilde, quando ele é repreendido, quando ele é machucado, quando ele é xingado, quando ele é caluniado, ele fala, tudo bem, meu irmão, mas eu te amo. Esse não é esse povo. Não é um que aceita humilhação, não é aquele que não leva desaforo para casa, mas é aquele que, meu irmão, eu estou te falando é porque eu te amo. Esse é esse povo. Lê outro versículo, por favor. O remanescente de Israel. Só um segundo. O remanescente é um resto. Que resto? Que resto? O resto, meu amigo. Presta atenção, você está aqui. Daqui para lá é o quê? É o inteiro. E daqui para cá é o quê? É o restinho. Por que Deus não selecionou Abraão, Isaac, Jacó? Por que Deus não selecionou esse povo para estar aqui? Porque você vive no maior e no mais emocionante momento da história do plano da redenção. E Deus não escolheu Moisés, não escolheu Arão, não escolheu Davi, não escolheu nenhum desses que você lê para terminar a sua obra. Ele não escolheu. Ele escolheu você que respira e vive. Sabe para quê? Para terminar a sua obra. A obra de salvação. A outra figura, por favor. A obra da salvação. Qual é a obra da salvação? Vamos ver a obra da salvação aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele não, você só vai perecer se você quiser, mas você já tem a vida eterna. Não deixa outro roubar a tua coroa, por favor. Não deixa outro roubar a tua coroa. Porque quando ele vem dizendo para você, você está fazendo isso para ser salvo? Você está fazendo isso para quê? Não é para ser salvo, é porque você já aceitou a salvação. E você agora tem ela na sua cabeça. Que você aceita pela fé. Abraão pela fé. Abraão pela fé. O que ele fez pela fé? O que Abraão fez pela fé? Deus chamou quem? Deus chamou quem? Deus chamou quem? Deus chamou quem? Abraão, né? Olha o bastão sendo passado. Abraão que vai para Canaã? É Abraão que vai para Canaã? Tem certeza? Celeste, sim. Presta atenção. Presta atenção que é de um bastão de pai para filho. Gênesis 11, 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Quem está aí no nome aí? Olha aí. Terá tomou seu filho quem? Abraão. Seu neto quem? Ló. Filho de quem? Arã morreu. E sua... Arã. E sua nora, Sara, mulher do seu filho, Abraão, juntos partiram para onde? Para onde que Terá estava indo? Terá estava indo para onde? Quem era Terá? Quem era Terá? Pai de Abraão. Ué, mas o que você quer falar com isso? Simples, é um bastão. Se o pai não fizer tudo que vinha à mão para educar o seu filho, para que no final desse grande conflito, o seu filho esteja preparado para estar de pé na batalha final do último dia, aonde se levantarão os homens, que não mais terá o Espírito de Deus que controla os quatro ventos da terra para não entrar em guerra, porque esse planeta vai entrar numa guerra que nunca houve, e aí vai acontecer muitas coisas. Deus vem preparando ao longo do tempo, de gerações em gerações, um povo. Você nem sabe da sua genealogia, quem você é, de onde você veio. Deus vem preparando você há muito tempo, você não sabe.
Muito tempo você nem imagina. Quando chegar no céu você vai saber da onde, de que tribo, de que foi, de que não foi, para chegar a você. Você é um produto de anos. Deus terminará a sua obra em quanto tempo? Se Ele manda terminar a nossa em 6 dias, a dele vai terminar em quanto? Desculpa, em 7 dias. A dele também vai terminar em 7 dias. Mas Ele fala, fará toda a tua obra. Em 6 dias trabalhará, fará toda a tua obra. Ele vai terminar a obra em 6 dias, a dele, a parte dele. Porque o sábado de 1000 anos, nós vamos estar onde? No céu. Se você quer ir, eu não sei. Eu sei que eu quero. Ele vai terminar a sua obra. Terá, não é que foi para Canaã. Era Abraão. Mas ele preparou seu filho simbolicamente aí. Quando a gente fala, era a casa de Terá, que estava na permissão. Terá era a família dele, que foi selecionado. E o filho dele, ele ia se cumprir. Quem ia construir o tabernáculo? Era Davi ou era o seu filho? Nós começamos e a outra continua. Então, se a gente não traz nosso filho para a escolinha, se a gente não faz as coisas, a gente não está entendendo. Nós estamos dando prosseguimento. Porque, ainda que você morra, se você estiver no caminho, você está salvo. Se você estiver no caminho, você está salvo. Entenda o plano. Então, por que eu tenho que fazer a minha reforma? Porque eu estou em processo de estar na presença do Altíssimo. E um dia eu vou estar. Cada dia que você dorme, é como se fosse uma morte. Porque se você não sabe se no outro dia você acorda. Cada dia que você sai, você não sabe se aquele é o último dia. Então você tem que viver hoje, como hoje, se fosse o dia que você vai encontrar com o seu Salvador. Cada momento. E você tem quanto tempo para o plano de Deus completar o final? E, meus irmãos, se você não crer, eu creio que Ellen White foi que Deus escolheu para alertar não a igreja adventista, mas o mundo. Se você ler a história, você vai ver que o povo começou a ter ciúmes. É só você, Moisés, que fala com Deus? É só você que tem isso? Não, filho, é um plano, Deus escolhe. É escolha, ele escolheu. Não tem privilégio para quem é escolhido, não. Porque ele é mais cobrado. Não tem privilégio. Você tem mais cobrança, mais trabalho. Mais trabalho para amar, mais trabalho para avisar, e mais pedir a Deus, Senhor, dá minhas palavras para que eu possa falar com essa pessoa, porque eu a amo. Não, você estava com a cabeça, meu irmão. Para você trazer tamanho pecado. Eu agora tenho que... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou moer esse trem aqui, vou pôr na água para vocês beber. Ele moeu. E as pessoas que foram humildes, bebeu. Mas estava salva. Passe por humilhação, passe por dificuldade, passe tudo, mas saiba que na sua obra, tudo que você passa é um plano para a sua salvação. É uma purificação, nós acabamos de ver no versículo 8. É para testar o seu período de vida aqui. Esse é um simple, é um período pequenininho, para você viver eternamente. Por isso que você anda para todo lugar, sabe o quê? E você só vê fast food. É que ele já, o diabo, no laboratório da natureza, já preparou tudo para enfraquecer, sabe o quê? A sua mente, o seu raciocínio, a sua forma de pensar, a forma de percepção. E você não perceber que nós estamos nos últimos dias. E você se perder. E as pessoas não têm essa clareza. Nós só temos isso por causa de uma coisa chamada espírito de profecia. E não é para ficar falando se eu aceito o Ellen White ou se eu não aceito o Ellen White. Porque para Deus funciona assim. Ou você é profeta ou você não é profeta. Para a igreja adventista funciona assim. Ou você não é profeta ou você é profeta. Há os testes de profeta na Bíblia. Se você concluir os testes de profeta, você é profeta. Mas você tem que passar pelos testes. Mas lembre-se, um profeta também pode ser rejeitado. Mas Ellen White já descansa no pó da terra. E se você vê de A a Z, ela não pecou no seu trabalho. E finalizou intacta. E hoje ela torna no pó da terra. Ela cumpriu o seu papel. E agora nos deixa um regalo. Não para mim, mas para a humanidade. E quem quiser, estude-a. Busque-a. Eu não entendo. E isso, aquilo. Busque a Deus. Do mesmo jeito que você não entende verdades bíblicas, lá tem verdades que encaixam todas as pecinhas e você não entende as peças do quebra-cabeça.
E se você pudesse ver o quadro maior, que talvez um já está vendo, e ainda talvez não sabe de explicar. E ele fala, não pense dessa forma, pelo amor do meu Salvador. Aceita, profeta. Aceite. Aceite, ó igreja de Marabela. Porque o arraial já está invadido. Porque vai chegar um momento em que vão tomar as organizações. Porque já foi invadido o arraial. E vocês talvez não compreendam o que eu estou dizendo. Mas a bandeira que nós temos que ter é do príncipe Emanuel, Jesus Cristo. E as pessoas pensam que quando eu falo sobre isso é como se eu estivesse apostatando. Algumas pessoas dizem, Ronaldo, você falou isso no púlpito, nós temos muitas visitas, as visitas precisam de saber da verdade. Não, nós sofremos ataque. E você pensa que a igreja de Deus não sofre ataque? É ser irracional. A igreja adventista do sétimo dia é a que mais sofre ataque. E toda aquela bagunça que recebeu e o povo ficou confuso, se voltava para o Egito ou se permanecia fiel, é porque no meio deles estava infiltrado pessoas para desvirtuar a salvação daqueles que estavam sendo salvos. Infiltração. Talvez você seja um instrumento do diabo infiltrado para perdição sua e de outro. Porque você combate contra a verdadeira profeta. Porque se você recebe um profeta na qualidade de profeta, sabe o que você recebe? Sabe que você recebe? Um galardão de profeta. Quer ver isso? Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Pode nos ajudar, Carlos? Eu vou terminar, Carlos. Eu vou terminar. 10, 41 e 42, por favor. Quem recebe o quê? Um profeta. Porque ele receberá a recompensa de quem? E quem recebe um? O que ele recebe? A recompensa de um justo. Isso significa que você sendo justo, e alguém te dá, um copo de água, ele pode ser salvo. Salvação de graça. Você fez um bem ao meu filho. E você aceitou um dos meus filhos, porque ele fez você ser um filho dele. Irmãos, é simples a salvação, muito simples. Ele deu condição de você se tornar filhos de Deus. E ele vai terminar a obra. Mas, por favor, mais 2 minutinhos eu vou terminar aquela foto novamente. Ali tem um cordeiro, não tem? Por favor, gente. 2 minutinhos para me terminar. Ali não tem um cordeiro? O mundo pensa que a obra está terminada no cordeiro. Jesus Cristo, ele, que tira o pecado do mundo, ele se fez o quê? Pecado. E morreu como um cordeiro. Ele simplesmente terminou uma obra. Ele terminou toda a obra? Não, ele terminou o quê? Uma obra. E quando ele disse, está consumado o quê? A obra de cordeiro. A obra de cordeiro. Agora, quando ele sobe ao céu, ele começa a obra de sacerdote. E essa ordem de sacerdote, ela está operando agora. Começou pelos mortos, desde Abel, o justo, e vai até nós, que estamos vivos. E nós sabemos isso através de Deus. Então, ele agora, por que ele não está aqui? Por que ele não está aqui? Porque demora, esse homem que subiu a montanha, demora de vir.
É por isso, porque ele está lá como sacerdote agora, operando em seu favor. E todo mundo que está aqui, sabe o que acontece? Começa a banquetear, começa a festejar e pensa que ele está demorando. E ele está trabalhando. Ele está trabalhando para a sua salvação, da sua família. E você não entende o plano sacerdotal. Ele está agora no santo dos santos, operando. E às vezes a gente fala assim, gente, tem fulano que deu uma morte assim, filho, se o nome dele passou lá e foi achado em falta, ele vivo e morto, ele vivo ou morto, lembra das mortes? Ele já está, apesar que ele anda, vive, ele já está morto. Quando o clock rodou, quando o relógio passou, quando Jesus estava ali, morrendo, sabe quantos anos era? Sabe quantos anos era? O Espírito de Profecia diz, 4.000 anos. E quanto tempo vai terminar a obra? Você acha que Deus não vai terminar a obra? Você sabe fazer conta? Que ano você está? Você acha que Deus não vai terminar a obra? Mas Ele precisa de um povo puro, pronto para encarar as forças dos demônios. Porque o Espírito Santo vai ser retirado do equilíbrio do planeta Terra. E agora as pessoas que não têm mais o Espírito Santo para equilibrar, vão ficar como animais. Porque agora eles vão ser a característica do seu pai, o diabo, a quem Jesus chamou os fariseus. Mas os seus, ele já mora. Porque você pensa que na casa do meu pai há muitas moradas? Você acha que um Deus que pode criar um planeta inteiro não já deu tempo para criar casas para todo mundo? Você sabe qual é a casa que ele está preparando? É o meu e o seu coração. Porque ele quer habitar em você. Porque o Espírito que equilibra o planeta Terra vai ser retirado. E aí vai ser assim. Segue o justo e segue o ímpio. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem alimento hoje, Carlos? Pai eterno, perdoa-me, Senhor, por não passar a mensagem como deveria ser passada. Mas, Senhor, o Teu Santo Espírito é que fala a cada coração e converte a cada um que aqui se encontra. Meu perdão, Senhor, pelo tempo, pelo desrespeito que alguém pensar ou por alguma coisa. Mas eu amo esta igreja. Senhor, eu amo a cada um que aqui se encontra. Antes dela existir, o Senhor já tinha apresentado. Antes mesmo, Senhor, antes de cada um. E o Senhor sabe que eu orei por cada um que estaria aqui hoje. Talvez, Senhor, eles não me deixem nem voltar mais aqui no culto. Talvez, Senhor, eles me calem. Talvez, eu não sei, Senhor, por quanto tempo a tua igreja organizacional, desde 1863, vai sofrer os ataques. E pessoas ímpias, disfarçadas como lobo, vai tomar as posições e vai começar a fingir que é adventista. São apenas adventistas nominais. Só tem nome que ama, que faz, mas não querem se humilhar verdadeiramente perante o Senhor. Chamar o pecado pelo nome, porque pensa que se humilhar é vergonhoso. Mas, Senhor, eis-me aqui. A tua igreja está aí. Abençoe a todos que aqui vieram. Que seu Santo Espírito faça a obra que um ser humano não pode fazer. Abençoe o nosso alimento. Ensine-nos, Senhor, a cada função de cada líder que pegou esse ano. Que eles entendam que eles devem estudar para fazer o seu melhor. Porque faz, porque está salvo. E que em breve estará de pé perante o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.